Vamos ler aí, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ler dos versículos 27 até o versículo 32, e depois a gente vai se debruçar versículo após versículo. Glória a Deus. No último domingo nós nos reunimos e falamos sobre o homicídio, o sentimento que é nós carregarmos uma mágoa no coração, carregarmos um ódio no coração, ao ponto que isso faz nós sermos assassinos, porque quando temos mágoa ou ódio de alguém, nós matamos aquela pessoa no nosso quê, irmãos? No nosso coração. Falamos sobre isso, no último domingo. Inclusive o sermão já está no nosso canal do YouTube. Aconselho você ir lá e acompanhar desde o início. Já está lá no nosso canal do YouTube. Glória a Deus. Então nós vamos à continuação. Nesta continuação, Jesus vai falar sobre o adultério e o divórcio. Jesus vai citar esses dois pontos. Jesus vai falar sobre o adultério e o divórcio. Então, nós vamos ler, vamos à leitura aí, dos versículos 27, então, ao versículo 32. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. Se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Amém? Até aqui, então. Nós vamos nos debruçar sobre versículo por versículo. Igreja, agora nós estamos diante de uma ampliação da lei. Uma ampliação. Lembra que Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. Nós estudamos isso desde o início, no capítulo 5. Ele disse que veio, então, cumprir a lei. Então, Cristo foi aquele que cumpriu a lei em toda a sua essência. Glória a Deus. Então, agora aqui Jesus está citando a lei, mas ele está abrangendo a lei, fazendo com que a lei seja mais entendida e mais compreendida. E também para que as pessoas pudessem entender que a lei manifestava os nossos pecados internos, os nossos pecados íntimos. Então, essa era a importância que Jesus estava trazendo, essa abrangência da lei, para que todos pudessem compreender que o pecado começava no íntimo de cada um de nós, enquanto as pessoas pensavam que o pecado era somente externo. Mas Jesus estava deixando bem claro que o pecado se inicia dentro de nós, e aí ele se torna prática fora de nós. Glória a Deus. Então Jesus vem e amplia sobre isso. E aí, no último domingo, como nós falamos sobre o homicídio, e agora Jesus tratava o 6º mandamento, que foi no último domingo que nós falamos, e agora Jesus vai falar sobre o adultério. Hoje falaremos sobre essa ampliação da lei, no qual Jesus fala sobre o divórcio e o adultério. Agora é importante a gente lembrar uma coisa muito importante, igreja. Deus ele trata casamento como excelência. Ele trata o casamento como algo divino. Casamento é plano de Deus. Saiba que na Bíblia tem um livro todo que trata como é a relação de homem e mulher no seu matrimônio. Como o homem tem o corpo de sua esposa e como a esposa tem o corpo de seu marido. O livro de Cantares é este livro. Este livro de Cantares, nós temos nele todo um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher. Logo a gente compreende então que casamento é plano de Deus. Casamento é plano de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, você vê Deus criando o homem e o quê, irmãos? Mulher. E assim criando homem e mulher, Deus os une e chamam agora eles de 4 pessoas. Não, Deus os une e os chamam de uma só o quê, irmãos?
uma só carne. Deus não os chama para dizer, agora cada um segue a sua vida, não. Ele chama e os une e fala, agora vocês são uma só carne. Então logo a gente entende e compreende que o casamento é plano de Deus. Logo a gente entende e compreende que uma vez em Cristo Jesus, a gente passa a entender então que o meu casamento ele é para a glória de Deus, não é para a minha glória. Outrora era você no passado, outrora era você sem Jesus na sua vida, incrédulo, andante e perdido e pecador, mas Jesus te resgatou. Jesus resgatou você, ou resgatou sua esposa, ou resgatou seu marido, enfim. Mas agora o seu casamento então é para a glória de quem? De Deus. Antes, o seu casamento até que podia ser o meu casamento, o casamento do meu marido, não. Mas agora em Cristo Jesus é o nosso casamento para a glória de Deus. Então, Jesus, ele explica esta importância do casamento. E ele vai falar então sobre o divórcio e sobre o adultério. E ele vai tratar isso de uma forma na qual nós precisamos entender qual supremacia tem o casamento diante de Deus, a importância que ele tem diante de Deus. Por isso que Jesus ele fala sobre o divórcio e sobre o adultério. Porque no casamento, irmãos, podemos viver em família, em comunhão, em fidelidade, em respeito e em amor. Glória a Deus. Então vamos aí nos versículos, então, eu citei para você, fiz um panorama para que você entenda que o casamento é de Deus, sim. Ah, mas o meu casamento não deu certo, o casamento de fulano não deu certo. Igreja, existe o casamento cristão. O casamento que dá certo vai ser o casamento bíblico, não é o meu casamento e o seu. Não é um casamento do seu jeito, um casamento do meu jeito, não. A gente precisa entender, o casamento que dá certo é o casamento que está escrito aqui. Não vá buscar suas opiniões para formar um casamento. Não, é o casamento que Cristo nos ensina. Glória a Deus, porque existe o casamento que agrada a quem? Porque o casamento é de Deus. A união matrimonial, ela é de Deus, porque é plano do Senhor desde o início de todas as coisas. Agora vamos nos debruçar então, você deu para compreender um pouco da introdução. Vamos lá no versículo 27, vamos nos debruçar versículo após versículo. Versículo 27 e 28 diz aí, vamos ler. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Então, por que Jesus está citando? Olha, vocês ouviram o que foi dito. Então, lá na lei de Moisés foi dito, vocês não podem cometer o quê? Adultério. Aí vem Jesus e abrange isso. Jesus vem e esclarece isso de uma forma. Então, peraí, então é só cometer o adultério fora, externo, o ato? Não, aí Jesus ensina aonde o adultério começa. Aí Jesus vai e diz, mas eu, versículo 28, mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu o quê, irmãos? Em seu coração. Aqui Jesus então fala sobre o olhar impuro, e vamos trabalhar sobre isso. Aqui Jesus está falando sobre o olhar impuro, aquela maneira de olhar, de desejar, isso já caracteriza um adultério dentro da onde, irmãos? No coração. E veja uma coisa bem importante. Jesus aqui não está falando sobre o olhar de admirar a beleza. Apesar de nós vivermos tempos onde o ciúme corrompe muitos casamentos, que o homem ou a mulher não pode dizer fulano é bonito ou fulano é bonita, que senão acontece o vendaval, é perigoso até separar. Porque o ciúme é tanto, sabe que ciúme é um pecado, amém, irmãos? A Bíblia diz que o amor não arde ciúme, ciúme é coisa do demônio, do diabo. Então, a gente precisa entender, porque eu estou falando do ciúme doentio, porque aí você vai dizer, mas a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Não vai comparar uma coisa com a outra, porque ciúme que quer tirar sangue um do outro, isso não tem nada de Deus. Tem de Deus coisa aí? É tudo do capeta mesmo, do Satanás. Então, nós vejamos aqui que Jesus está tratando isso de uma forma compreensível e entendida, do olhar impuro. Então, eu olhei para uma mulher, eu desejei ela, esse olhar é impuro, eu estou cometendo o quê? Adultério. Mas eu quero lembrar aqui que Jesus está tratando de mulher e homens, irmãos. Porque aqui, quando Jesus cita homem, aqui dá a entender que Jesus só está falando do homem. Não, mas é mulher e homem, ele está falando do ser humano. O ser humano que olha desejando o outro como um produto, ele já adulterou. Não precisa ser casado para isso, amém? Não precisa ser casado, porque você trata a criação de Deus como um produto. Você trata quem Deus criou como um produto, e aí você deseja aquela pessoa como um produto.
como um produto, porque você não é daquele corpo e aquele corpo não pertence a você. Assim como o corpo da mulher pertence ao homem e o do homem pertence à mulher, como a Bíblia nos ensina, nós vamos falar um pouco mais à frente. Então aqui Jesus não está condenando o olhar de admiração, de admirar a beleza, a qualidade da pessoa, e sim o que ele está condenando é o olhar impuro, que leva a pessoa a pensar relações sexuais com aquela pessoa. O olhar que Jesus está condenando é esse, é o olhar impuro. E irmãos, isso pode partir de nós. É importante a gente entender isso. Nós temos uma natureza caída. Se nós não formos restaurados por Cristo Jesus, a gente vai sempre estar olhando para o outro ser humano com o desejo impróprio. E Jesus, ele trata isso desse olhar impuro. Ele fala, olha, os seus olhos, de maneira que eles são impuros. E é importante lembrar que Jesus não só se dirige, volta a lembrar, Jesus não está só se dirigindo a homens, aqui ele está dirigindo homens e o que, irmãos? Homens e o que? E mulheres. E aí no versículo 29, ele fala assim no versículo 29, olha o que ele diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance o quê? Fora. Então resolva essa situação, trate isso. Mas muitas são as pessoas, vamos entender aqui, Jesus não está falando de maneira literal, amém, gente? Para você chegar em casa agora e falar assim, vou arrancar meu olho. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que algo que tem que ser tratado pela raiz, tem que ser cortado pela raiz. Isso não pode ficar, você não pode ficar administrando isso dentro do seu coração, porque é pecado contra quem? Contra Deus. Então tem que ter um fim. E o que Jesus estava dizendo? Apesar de no passado muitas pessoas terem feito isso. As pessoas no passado, Jesus até vai falar no Evangelho ainda em Mateus, lá no capítulo 19, eu acredito, Jesus vai falar que muitas pessoas se mutilavam. Muitas pessoas cortavam seus órgãos genitais como forma de penitência. Como hoje você ainda sabe de pessoas que se punem, se cortam, se chicoteiam, tudo em forma de penitência, para não deixar os desejos do seu corpo se aflorar, ou para não deixar algum tipo de maldade no coração, as pessoas vão, se mutilam, se chicoteiam, outras cortam parte dos seus corpos, assim também pessoas faziam no passado. Mas Jesus não está falando isso de maneira literal. Jesus está falando assim, você tem que lidar com aquilo de maneira que isso seja tirado da sua vida. Vou dar um exemplo para que você compreenda e entenda. Jesus estava falando isso de uma forma na qual você tinha que dar cabo disso. Como? Vou dar um exemplo. Praia. Praia é um lugar onde as pessoas estão em roupa de banho. Eu sei que se eu for lá, eu vou olhar com um olhar impuro para alguém. Então eu não vou. Eu não vou mais à praia. Ah, mas como assim? Não vou mais à praia. Enquanto isso não ser tratado em mim, eu não vou mais. Eu não vou mais, porque isso precisa ser tratado em mim, preciso me libertar disso, eu não vou mais. Por quê que a gente não vai? Porque eu prefiro entrar na glória de Deus sem ir para a praia do que morrer e ir para o inferno indo para a praia. Você entende assim? Coisas têm que ser cortadas pela raiz. Por exemplo, meu celular tem acesso à internet. Eu sei que se eu usar meu celular, algo vai me mexer, eu vou entrar em sites pornográficos, eu vou acessar pornografia e vou cair nisso de novo. O que eu faço? Uso o celular que não tem internet. Eu corto pela raiz, porque isso vai me influenciar, isso vai mexer comigo. Então não uso, eu vou usar o celular agora, o tijolão lá, que só dá para atender chamada e mandar text message. Só, mais nada. Eu corto pela raiz, é isso que Jesus está dizendo. Não administra pecado, não se faz pecadinho de estimação, irmãos. Pecado não se coloca dentro da gaiola e fica piu-piu. Não, igual se faz com passarinho, não. Pecado, igreja, nós devemos tratá-los, cada um deles, levá-los diante de Cristo, porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Jesus Cristo morreu para nos trazer o perdão, então é nele que nós temos restauração. É nele que temos restauração. Então Jesus está tratando disso de uma forma na qual, sobre a impureza nossa, que nós somos impuros, e precisamos nos cuidar concernente a isso. Ah, mas e se é a roupa da mulher? A mulher usa uma roupa independente da roupa que esteja a mulher ou da roupa que esteja o homem. Apesar de nós vivermos dias que se está calor a pessoa está quase pelada, que se está frio a pessoa está quase pelada também, homem ou mulher. Nós vivemos dias assim, mas isso não compete a eu e você olhar alguém e desejar essas pessoas, porque essas pessoas não são produtos.
E nós vamos entender e compreender que olhar a primeira vez pode até acontecer de você olhar, mas olhou a segunda já é uma opção nossa, irmãos. Olhou a segunda já vai ser uma opção o quê? Nossa. Para o que, qual é a intenção do seu coração nisso? Então Jesus fala, você já pecou, você já está adulterando no seu o quê? No seu coração, porque você tem o seu cônjuge, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, o corpo da sua esposa é seu, o corpo do seu marido é seu. Não tem esse negócio de machismo e feminismo na Bíblia não, irmãos. A Bíblia diz que o corpo da mulher é para o seu marido e o corpo do marido é para a sua esposa. Então você não tem que ter vergonha do seu marido olhar o seu corpo, não. Sua esposa, você não deve ter vergonha da sua esposa olhar o seu corpo, não, homem. Um é feito para o outro e Deus deu um ao outro, para um e o outro se deliciarem entre si. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Eu acredito que vocês estão entendendo. Nós temos crianças no nosso meio, mas vocês estão entendendo. Não preciso desenhar aqui, mas vocês estão entendendo? Então não tem esse negócio, meu corpo, não é nada seu. Se você é casado, seu corpo é do seu marido. Se você é casada, se o senhor é casado, seu corpo é de sua esposa, porque vocês são uma só carne, justamente para que eu e você não saiamos a cometer adultérios em nossos corações, porque a nossa natureza, ela é corrupta. Nossa natureza é o que, irmãos? Corrupta. E o acesso a isso é de tudo um pouco. É o grupo do WhatsApp, é aquele grupo que fulano me colocou, que Beltrano me colocou. Vira e volta tem uma mulher pelada, vira e volta tem um homem lá, todo musculosão, o machão, tá lá. Corta, sai do grupo. Sai do quê? Do grupo. Esses dias pegando no ônibus, ao lado de um rapaz no ônibus, e ele abre uma mensagem, daqui a pouco ele vai ouvir o áudio, sai uma mulher gritando nas alturas, ele vai, procura e começa a abaixar e não consegue abaixar, e todo mundo do ônibus olha para ele. Uns começam a olhar e cochichar, outros começam a olhar e rir, aí ele olha para mim e fala, esses grupos, meu amigo, esses grupos. Aí dá vontade de falar, sai do grupo. Então nós precisamos entender, irmãos, que o pecado ele é gerado dentro da gente. O pecado ele não é gerado fora. Mas fulana está com a roupa indecente. Não importa a roupa do fulano ou do ciclano. Não importa, não importa. Nós somos cristãos em Cristo Jesus. Nós temos um modelo de vida. E Jesus nos ensina a vivermos esse modelo. Glória a Deus. Então, não consigo ir para a praia sem pecar, pastor, então não vá. Não consigo ter internet no meu celular, que eu tenho acesso à pornografia, não vá. Não usa. Troca o aparelho. Porque, vai ter conversas indecentes, corta, sai do grupo. Às vezes, irmãos, vai ter que sair das amizades também. Às vezes vai ter que selecionar seus amigos, suas amigas. Porque olha o que diz o texto, vamos lá. Versículo 30 diz aí. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a o quê? Fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo o seu corpo para onde? Para o inferno. Eu quero explicar um pouco por que Jesus usa, qual a mão que Jesus diz aí, irmãos? Qual a mão que ele diz? Qual é a nossa mão direita? Né? Por que ele diz a mão direita? Ele fala logo a mão direita. Porque com a mão direita, na época de Israel, o povo cristão, o povo do cristianismo, eles tinham um entendimento que a mão direita era a mão pura. E a mão esquerda era a mão impura. Eu quero levar a sua mente agora àquela época. Hoje nós temos papel higiênico, naquela época não tinha. Então eles tinham uma mão para fazer essas necessidades de limpeza do corpo de uma forma geral, e a outra mão que eles diziam que só usavam para comer e se alimentar e outras coisas. Quem está compreendendo? E aí Jesus fala logo essa mão, que é a mão que eles consideravam como pura para ser cortada. Por quê? Porque na mente deles eles iam entender, poxa, a mão que eu uso para me limpar, para limpar meu corpo, para ir fazer minhas necessidades, está sendo a mesma mão que eu estou usando para comer, porque eu tenho que cortar a outra. Para que Jesus estava ensinando a eles, mexendo dentro deles, para eles compreender o que a impureza faz conosco. A impureza faz conosco aquilo que é são e proveitoso, habitar no mesmo lugar naquilo que é estragado e podre. E assim somos muitos de nós quando não somos tratados dos nossos pecados, irmãos. Assim somos muitos de nós quando não somos tratados do quê? Dos nossos pecados.
A gente uma hora está cantando aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco vira a esquina, está falando palavrão e xingando o outro. A gente está cantando aleluia, glória a Deus aqui na igreja, mas chega em casa a gente está gritando e falando mal do outro. Então nós não podemos ser habitação do que é puro e do que é sujo e imundo. Jesus falou que nós precisamos ser uma fonte. E jorrar, a fonte que jorra água o quê, irmãos? Limpa. A fonte que jorra água o quê? Limpa. E veja que Jesus, ele trata isso com cada indivíduo. Ele diz você, cada indivíduo. Ele não está falando vocês, ele não fala no plural. Porque não é todo mundo que age assim, que vai olhar e vai adulterar só no olhar, vai desejar no coração, vai trazer pensamentos sexuais para a mente. Não é todo mundo. Então, Jesus, ele trata indivíduos. Ele está tratando o quê, irmãos? Ele estava falando ali, mas cada pessoa estava sabendo em seus corações o que estava servindo para cada uma delas. Glória a Deus. Então, é isso que Jesus está tratando. Jesus está tratando o olhar impuro. Jesus está tratando o olhar impuro. Glória a Deus. Quem entendeu até aí? Vamos continuar. Agora vem Jesus falando, então, a respeito do divórcio. Mas antes é importante eu lembrar com você, por que Jesus faz tudo isso a respeito do adultério? Jesus estava nos ensinando, irmãos, uma vida de santidade. Jesus não estava ensinando uma vida de legalismo, para que você mostre para os outros que você é santo. Às vezes os outros podem até achar isso, os amigos ou as amigas, não manda foto mais assim para mim, eu não quero ter acesso a isso, agora é o puro, agora é o santão, agora é a santona. Talvez os outros pensem assim. Mas Jesus quer tratar conosco na intimidade dos nossos corações a respeito de uma vida de santidade, pois a vida de santidade, ela agrada a Deus. Glória a Deus. Continuamos. Versículo 31 e 32 diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo, que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo o quê? Adultério. Depois Jesus então começa a falar depois de falar sobre divórcio, Jesus fala sobre adultério. Pois agora os religiosos estavam pensando, agora então eu vou me separar, ou agora eu posso separar, pois eu olhei com maneira impura para uma mulher, eu cobicei ela, eu cobicei o ciclano, eu cobicei a ciclana, então agora eu posso me separar. Mas aí vem Jesus e já vem tratando sobre o divórcio. Não tem esse negócio de separar. Aí Jesus vem e fala, pois senão eles podiam banalizar. Eles podiam banalizar o divórcio. É como nos dias de hoje. Hoje você vê pessoas casando e já pensando em separar. Eu fui fazer um casamento e eu nunca me esqueço. Fui realizar uma cerimônia de casamento. Falei com o noivo, depois fui para falar com a noiva. Quando eu entro, tá a mãe falando assim para a noiva, filha, se não der certo, filha, separa, viu? Pode separar, porque o quartinho tá lá em casa, arrumadinho, não deu certo, filha, você separa e vem morar com mamãe e papai. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus do céu, eu falei, senhora, por favor, o casamento nem aconteceu ainda. Então muitos irmãos, no dia de hoje, banalizam o casamento. Não sabe cozinhar, vou separar. Não pensa como eu, vou separar. Não tem o mesmo jeito que eu, vou separar. Os gênios são diferentes, vou separar. Não, irmãos, o casamento não é banalizado. O casamento ele pode ser tratado e lapidado por Cristo Jesus. O que acontece de muitos divórcios é que as pessoas não querem tratar os seus corações. E Jesus vai citar isso, porque quando Jesus fala assim, quando você se separar de alguém, dê carta de divórcio, é porque naquela época a carta servia para que as mulheres pudessem ter dignidade novamente. Porque as mulheres viviam no matrimônio, viviam num casamento, depois do nada os homens se separavam delas. Elas corriam o risco até de ser apedrejadas. Olha como era aquela época. Elas corriam o risco de ser apedrejadas ou desprezadas ou até mesmo morrer de fome. E a carta de divórcio, então, assistia as mulheres para poder seguir as suas vidas com dignidade. E ainda há quem diga que a Bíblia é um livro machista. Ainda há quem diga que a Bíblia é um livro feminista ou machista. Cada um entende uma coisa. Não, mas a Bíblia é palavra de Deus. Ela não arca com o feminismo e ela não arca com o machismo. Ela é palavra
de Deus. Então a carta de divórcio servia para isso. Mas aí Jesus explica que o divórcio vinha por causa da dureza do coração deles. Então o divórcio não podia ser banalizado. Então o que acontece hoje, irmãos? O porquê dos divórcios? Porque as pessoas não querem tratar seus casamentos. As pessoas envergonhadas de suas situações não querem trazer isso para ser tratado. Não quer cuidar, não quer dizer, olha homem, minha mulher, minha esposa, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. Vamos conversar com fulano, com ciclano, para nos ajudar em Cristo Jesus, para restaurar nosso casamento. As pessoas não querem. Quando não é o marido que não quer, é a esposa que não quer. E aí vem com o assunto de divórcio. E aí vem com essa questão, não deu certo, separa. Casamento é plano do Senhor, irmãos. Casamento é plano do Senhor. Talvez muitos não estejam gostando do que estou dizendo, ou talvez muitos estejam pensando, pastor, se eu soubesse que era assim, eu não teria me separado. Se eu soubesse que era assim, eu não teria agido assim no meu casamento. Concordo com você, irmãos, porque o que eu mais escuto em gabinete pastoral é isso. No meu tempo de ignorância, eu era assim, eu era assado. Se eu soubesse, eu tinha feito assim, assado. Então, o divórcio, ele é condenável pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que ele abomina o divórcio. Então, nós precisamos entender que Jesus explica que o divórcio só era possível e só estava acontecendo o divórcio por causa da dureza do que, irmãos? Do coração. Porque as pessoas não querem se perdoar entre si. As pessoas não querem sentar para consertar os erros uma das outras e trazer o casamento para a glória de Deus. Trazer o casamento para o quê, irmãos? Para a glória de Deus. Mas por causa da dureza do coração, o casamento se torna uma coisa descartável hoje em dia. O casamento se torna uma coisa o quê? Descartável hoje em dia. Mas Jesus ensina que no início não era assim. Pois ele criou homem e mulher e disse que os dois se tornaram uma só o quê? Carne. E aí ainda ele disse, o que Deus uniu que não separe o homem. Eu quero ler com você, Evangelho de Mateus, abra aí suas Bíblias rapidamente. Eu não ia ler não, mas eu quero ler com você. Abra aí suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu quero ler junto com você dos versículos 4 ao versículo 9. Abra aí. Rapidinho, gente, por gentileza. Evangelho de Mateus. Se você não conseguiu, o Eliardo já abriu aqui, no telão, e você vai poder ler com a gente. Olha o que diz, capítulo 19, a questão do divórcio, versículo 4 ao 9, capítulo 19, versículo 4 ao 9. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e o quê? Mulher, e disse, por essa razão o homem deixará a mãe e o seu pai e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão 3 carnes? Não, uma só carne. Assim eles já não são mais 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres. O que ele diz? Por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Jesus então ensina que não foi assim no princípio, porque ele uniu. Então o que Deus uniu, o homem, o ser humano, a natureza humana, não separa. Veja aqui, irmãos, que Jesus não está falando de um casamento possessivo, onde há agressão física. Aonde há agressão física, isso aí é cadeia, tá bom? Isso aí é cadeia, lei da Maria da Penha, para prisão, isso aí é cadeia. Agrediu você, é para a cadeia que vai, 190, cadeia. A palavra do Senhor está deixando bem claro, o motivo do divórcio aqui é traição. Não é o olhar de traição que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, saiu de lá, traiu, eu traí minha esposa com outra mulher. É isso que ele está dizendo, traição. Isso pode até vir um divórcio. Mas ainda Jesus ensina, mesmo o traído ou a traída, a tratar disso como um perdão. Porque a vontade do Senhor não é o divórcio. A vontade do Senhor não é o quê, irmãos? Divórcio. Nunca foi. Deus, ele abomina o divórcio. Então, aqui ele diz que por causa da dureza, o quê, irmãos? Vamos tratar um pouco disso, então. Por que acontece divórcios, então? Por causa da dureza do coração.
O casamento é uma união de dois grandes renunciadores, que decidiram abrir mão dos seus desejos pessoais para viver o propósito coletivo de Cristo. Esse é o casamento. Vou ler de novo o que eu anotei no meu sermão. Abra bem os seus olhos e os seus ouvidos. De novo, o casamento é uma união de dois grandes renunciadores que decidiram abrir mão dos seus desejos pessoais para viver o propósito coletivo em Cristo. É esse. Isso é o casamento para Deus. Então, logo o que a gente entende? Que não tem esse negócio de meu casamento. O meu. Não. Se você é cristão em Cristo Jesus, é o casamento que Deus ensina. É esse casamento. Porque o meu e o seu casamento, se for depender da gente, toda hora vai ter divórcio. Se for depender da gente, você vai estar no 15º, no 11º, no 100º casamento. Igual a gente vê os atores, os atrizes e os atores e os famosos aí. Eles brincam, toda hora sai uma notícia. Fulano separou, Beltrano separou, Beltrano casou de novo, e fulano casou de novo, e fulano casou de novo. Eles brincam com casamento. Mas casamento é plano de Deus, irmãos. Casamento é plano de Deus. E tem horas que a gente vai ter que aprender a renunciar por causa do outro. Tem hora que a gente vai ter que aprender o quê? Renunciar por causa do outro. O outro não gosta disso, não vou fazer. Eu não gosto disso, não vou fazer. A gente vai ter que perdoar. Por causa do casamento. Porque Deus uniu, não separe o quê, irmãos? Mas sabe por que há muito divórcio? Eu anotei aqui. Sabe qual é o motivo? Qual a maior fonte de destruição nos casamentos hoje? Alguns podem até dizer, é o dinheiro, é o sexo, é a incompatibilidade de gênero. Não, não, não. A maior fonte de destruição num casamento são dois orgulhosos debaixo do mesmo teto. Esse é o maior motivo de destruição do casamento. Dois orgulhosos debaixo do mesmo quê, irmãos? Do mesmo teto. Que ainda vivem de maneira individual entre si. Que ainda vivem de maneira o quê? Assim vivem ainda, não entendendo o propósito do casamento. Casamento não é para viver individualmente, irmãos. Casamento não é para dividir individualmente. Por isso que existe uma cama só para o casal, ou existe duas? É uma cama só para o casal. Não se vive individualmente o casamento. O casamento é os dois juntos. O meu marido não sabe quanto eu ganho. Minha esposa não sabe quanto eu ganho. Dinheiro na minha mão aqui. Não, irmão. Não, irmão. Um ou outro, irmão. O que é seu é do seu marido, o que é do seu marido é seu, irmão. A gente precisa entender que o casamento é a união de duas pessoas. Mas essa união é para o propósito de quem? De Deus. Não tem esse negócio, meu corpo, eu no meu corpo. Não, o seu corpo é do seu marido, irmã. O corpo do seu marido é seu, irmã. O um para o outro. Não tem esse negócio, eu tenho vergonha que meu marido veja o meu corpo, eu tenho vergonha que minha esposa veja o meu corpo. Não, é feito um para o outro. E o que acontece? Preste bem atenção no exemplo aqui, Minha esposa e eu. Meu princípio e os princípios da minha esposa. E Deus nos ensina, aqui está a palavra de Deus, Aqui estou eu, aqui está eu, aqui está minha esposa. Para mim andar de acordo com a palavra de Deus é como num funil, Eu e minha esposa tem que vir de encontro com o quê? E na palavra de Deus, eu e ela me tornamos uma só o quê? Carne. Isso é casamento para a glória de Deus. Casamento não é individualismo, sua vida, vai viver sua vida que eu vivo a minha. Não, casamento é propósito, casamento é comunhão. Igreja, nós casamos para a glória de Deus e não para a nossa. O casamento, ele é do Senhor. Temos que aprender a amar mais a Deus do que os nossos cônjuges, pois assim fazendo, vamos manter nossos casamentos e vamos obedecer a Deus. Quando você amar mais a Deus do que seu marido, do que sua esposa, do que seu filho, você pode ter certeza que você vai ser o melhor marido para sua mulher. Porque o seu vínculo de honra não é sua esposa, o seu vínculo de honra é Deus. Então você honrando a Deus, você vai honrar sua esposa. Você honrando a Deus, você vai honrar seu marido. Então, não tem essa questão de gritar com o marido, não tem essa questão de gritar com a esposa. Conversa, irmão, diálogos. Conversa, diálogo, não se fala gritando com o outro, não se fala xingando o outro, porque Jesus, ele condena o divórcio. Ele condena o divórcio. Casamento não é quando dois são iguais, irmãos. Aqui eu encerro. Casamento não é quando dois são... Porque nem você é igual.
Eu desafio hoje você chegar em casa, tirar o seu sapato e colocar ele numa parte alta, assim, ó. E olhar para o calcanhar, assim, do seu sapato, para a parte do calcanhar do sapato ali. Eu duvido que os dois pés pisam direitinho. Eu duvido que o seu sapato vai estar a mesma medida do outro. Você pisa certinho. Eu duvido. Sempre quando a gente chega na loja para comprar sapato é porque tem um lado mais gasto do que o quê? Porque tem um lado mais gasto que o outro, pisa torto. Ou pisa mais aberto, ou pisa mais fechado, ou pisa, parece que saiu do cavalo, né? Não é assim? Cada um tem um jeito de pisar. Então, irmãos, ninguém é igual. Casamento é mesmo de duas pessoas, uma diferente do quê? Da outra. Mas o que une essa igualdade? O que une essa igualdade, irmão? Olha o que diz, casamento não é quando os dois são iguais, mas sim quando os dois pensam com a mente de Cristo. Quando eu penso com a mente de Cristo, meu casamento vai sair. Peraí, meu esposo faz isso aqui que desagrada a Deus. Amor, Deus não se agrada disso. Ah, amor, então vou mudar em nome de Jesus. Vou fazer assim, assim, assim. A mente de quem? Não é a mente da sua cunhada, do seu cunhado, da sua sogra, da sua nora, da sua amiga, do seu amigo do futebol, do amigo da empresa. Não, mulher se trata assim, mulher minha é assim. Não, amiga, ai, homem você tem que fazer assim, amiga, porque todo homem é assim. Não. É palavra de Deus, é palavra de quem? De Deus. O que a Bíblia diz sobre meu casamento? Porque é assim, irmãos, porque lá fora tem esse negócio. No meu casamento não tem isso. No meu casamento, mulher minha não faz aquilo outro. Não, é Bíblia, irmão. Bíblia. O que a Bíblia diz como está sendo o seu casamento? Como está sendo o seu casamento? A Bíblia diz como deve ser meu casamento o seu. Porque quando chega a gente para mim, pastor, estou cansado da minha mulher, estou cansado do meu marido, eu vou me divorciar. Eu falo, vocês já foram olhar o casamento que Deus ensina? Vão embora, veja lá o casamento que Deus ensina na palavra de Deus, depois a gente conversa sobre divórcio. Porque, irmãos, no casamento bíblico não tem divórcio. Sabe por quê? Porque os meus desejos e vontades foi lá na cruz pregado. E aí Cristo me ensina a ser outra criatura, outra criatura em Cristo Jesus. Por isso, e agora eu prometo encerrar, por isso a oração é um papel do casal. A oração é um papel de quem, irmãos? A leitura bíblica é um papel do casal. O congregar é o papel do casal. Vamos, mozinho, para a igreja hoje? Mozinho, eu não vou. Vamos para a igreja. Aí no outro dia vai estar o mozão lá. Não quero ir. Vamos para a igreja. Então, o que acontece? O quê? Ajudando o outro a levantar. Então, lê Bíblia junto, orar junto, congregar junto, isso é papel do casal, irmão. Como um cordão de 3 dobras. Jesus Cristo, você e seu marido. Esse cordão ninguém quebra. Jesus Cristo, você e seu marido. Esse cordão ninguém quebra. Talvez, irmãos, muitos estão pensando o casamento errado. Ou talvez você saia daqui hoje com raiva de mim. Mas lembre-se que você não vai estar com raiva de mim. Você vai estar com raiva da palavra de Deus. Se você quiser, eu dou meu sermão para você, eu compartilho meu sermão com você, está aqui o meu sermão, para que você confira tudo o que foi falado hoje na Bíblia, se o que condiz com a Bíblia ou não. Trata seu casamento, não desfaça dele. Mas houve isso, houve aquilo, então vamos sentar, vamos conversar. Mas divórcio, Deus abomina ele. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus hoje? Amém, irmãos? Fique de pé, vamos embora para casa.